Amém, glória a Deus. Paz do Senhor, meu povo. Amém. Amados, hoje é culto de ensino, né? Então eu pensei assim, gente, a palavra que Deus me deu tem um monte de versículo. Então eu falei, o povo já está acostumado que hoje é culto de ensino mesmo, então vamos aprender da palavra do Senhor. Então vamos abrir as nossas Bíblias lá em 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 15, que vai ser um dos nossos textos base. A gente tem 2 textos base, nós vamos ler, depois vocês podem se sentar. 2 Timóteo 2, 15, diz assim: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Amém? Esse é o nosso primeiro texto base. O nosso segundo texto base, ele está em Mateus 7, a partir do 22. Mateus, capítulo 7, a partir do verso 22, diz assim: quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer: Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome, anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios, e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Pode sentar. E quando a irmã Elaine me entrou em contato comigo para dizer que eu ia ter oportunidade de trazer a palavra, sempre a gente pensa, o que eu vou trazer, o que eu vou levar? E já tem uns dias que o Senhor me deu uma frase sobre ser aprovado e ser usado por Deus. Nós lemos 2 textos básicos, porque um fala do ser aprovado. 2 Timóteo fala, procura a completa aprovação de Deus. E Mateus 7 fala do obreiro que não foi aprovado por Deus. Foi usado, mas não foi aprovado. E o intuito desse ensino é que nós compreendamos o que de fato o Senhor quer das nossas vidas. A gente aprendeu lá atrás, em algumas igrejas pentecostais, que o importante é ser usado. Não, eu quero ser usado, eu quero que Deus me cure. Muitas vezes a gente faz essa oração, eu faço essa oração. Senhor, me usa. Aí muitos falam, me usa, Senhor, para alcançar as nações. Me usa, Deus, para eu orar pelo enfermo, ele ser curado. Me usa, Deus, para eu orar para o morto, ele ressuscitar. Ah, Senhor, eu quero o mesmo poder do lado do Velho Testamento, de eu orar e o sol parar, a lua parar, como acontecia com Josué. Ah, eu quero poder para fazer a sombra do sol retroceder. E nós queremos ser usados. E a verdade é que o Senhor, ele quer nos usar com um propósito, com uma missão. Mas o propósito maior não é sermos somente usados, mas é sermos aprovados. Porque todos nós estamos num processo seletivo. Quem for aprovado vai estar no céu, diante do Senhor, uma eternidade com Deus, usufruindo de toda a glória, poder e majestade que Deus tem para nos dar. A palavra diz que lá não vai ter sofrimento, não vai ter dor, não vai ter ranger de dentes. Então, assim, todos nós temos um fim, pelo menos é para ter algo que nos motiva a continuar passando pelas etapas dessa seleção, que é para nós chegarmos no céu e sermos aprovados. Então, todo o processo seletivo, ele tem uma finalidade, é aprovar ou desaprovar. Quando a gente faz um concurso público, lá quando vem o resultado, vai estar escrito assim, aprovado. Aprovado ou aprovado, para quem conseguiu alcançar a nota. No vestibular, da mesma forma. Vai estar lá, aprovado para o curso tal, aprovado, aprovado. Com o Senhor, a nossa caminhada cristã é da mesma forma. Nós precisamos nos colocar numa posição e mantermos numa posição que, no final, nós vamos ser aprovados. Por isso que a palavra diz, aquele que perseverar até o fim, esse receberá a coroa da vida eterna. Porque nesse processo de seleção para ir para o céu, um processo que está aprovando cidadãos do céu, muitos são eliminados. Tem as fases eliminatórias, quem já fez concurso aí da polícia, do bombeiro, a gente tem as fases eliminatórias. E, infelizmente, muitos irmãos, eles têm ficado no meio do caminho. Eles não têm passado as fases eliminatórias.
Então, não é que a gente não deva ser usado, nós precisamos ser usados. Mas o que nós precisamos ter na nossa mente é que nem todo usado é aprovado. Mas certamente que todo aprovado será usado. E é isso que tem que nos mover. Amém? Então, usado. O que é o ser usado? Ai, Senhor, eu quero ser usado. E aí, eu preparando a mensagem, me lembrei dos dons espirituais. Nós temos 9 dons espirituais que o Senhor nos deu à igreja, para capacitar a igreja do Senhor, para um propósito. Não é para que as pessoas olhem para nós e digam, aquilo é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ora e acontece. Porque a palavra diz o quê? Que diminua eu, para que o Senhor cresça. Mas os dons, eles têm um propósito, eles têm uma finalidade, que é trazer o céu para a terra, é manifestar o reino dos céus na terra. É para que a gente usufrua dos benefícios do céu, do reino dos céus aqui na terra. E quais são os 9 dons? Eu vinha meditando para ver se eu lembro, né? Que eu tenho que gravar. Então, a gente tem a palavra do conhecimento, palavra de sabedoria, fé, dons de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variação de línguas e interpretação de línguas. São 9 dons. E a palavra vai dizer, lá em 1 Coríntios 12, a partir do verso 8, vai falar dos dons. Pode colocar aí para nós, por favor? 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 8. Vai discorrer para nós sobre os dons. Existem 9 dons e o Senhor dá com um propósito. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, para outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento, para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe do Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só e o mesmo Espírito quem faz tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Então, todos nós sabemos que quem dá os dons é Deus. Os dons são do Senhor. E muitas vezes nós nos apropriamos dos dons de Deus da maneira errada. E aí vem a soberba no nosso coração e a gente começa a achar que é nós. Não, é porque eu tenho a palavra da sabedoria, não, porque eu tenho a palavra do conhecimento. Ah, mas eu tenho o dom de curar, já curei muitas pessoas, já ressuscitei morto, sou eu. Quando, na verdade, o dom é do Senhor, não é nosso. Então, eu não tenho que me vangloriar por ser usado. Então, o que é ser usado? É nós sermos um instrumento. E o Senhor vai nos usar para um propósito, uma finalidade específica, de acordo com aquele dom que Ele nos deu e nos capacitou. E a Bíblia fala, Paulo fala que a gente deve procurar. Nós devemos buscar os dons de Deus. E nós, muitas vezes, somos falhos nesse buscar o dom. Será que nós estamos orando para o Senhor todos os dias? Senhor, me dá o dom de operação de maravilhas, para que o ímpio lá fora veja que Tu és Deus, que o nosso Deus é Deus de fato, o grande eu sou, que o Deus que operava no passado continua operando maravilhas hoje. Senhor, me dá o dom de cura, para que eu possa ir diante do enfermo, estenda as minhas mãos ali e ele seja curado, e ele experimente do poder do Senhor na vida dele, porque a palavra fala que nós devemos buscar. Mas nós somos instrumentos. Tem aquele outro texto que vai dizer, acaso pode o vaso questionar com o oleiro sobre a finalidade para o qual o oleiro o cria? A gente pode questionar a Deus, Senhor, por que o Senhor me fez assim? Por que o Senhor me fez dessa cor? Por que o Senhor me fez dessa altura? Por que o Senhor me fez com esse cabelo? Por que o Senhor me colocou nessa igreja? Por que eu vim morar no Luzimangues? Tudo está debaixo do propósito do Senhor. E nós precisamos entender quem nós somos no Senhor. Nós somos instrumentos.
E aí está uma das nossas dificuldades, porque se Deus fala, vai lá e faz isso, a gente tem dificuldade quando a gente não entende que a gente é vaso, a gente é servo. Somos servos da orelha furada. Nós aceitamos Jesus de boa vontade, foi decisão própria nossa. Nós nos colocamos como servos do Senhor por amor, por gratidão, e não mais por escravidão. Não é mais um relacionamento de escravidão, agora é por amor. Então, agora nós nos fazemos instrumento para abençoar. Na verdade, o nosso propósito aqui é abençoar vidas, é servir vidas. Até sábado eu ouvi isso da psicóloga, achei top, porque muita gente tem dificuldade do seu chamado, da sua identidade, né? Ele fica, para que eu fui feito? Qual o meu propósito? O nosso propósito é servir. De que maneira que eu vou servir? Tocando, cantando, ministrando, colocando uma água, recepcionando bem alguém que vai se sentir tão acolhido, tão amado, que no próximo culto ele vai estar aqui, organizando as cadeiras. É servir. Os levitas, a tribo de Levi, quando eles foram chamados por Deus para trabalhar no templo, eles faziam de tudo, eles estavam servindo. Não era só como muitos pensam, que levita só canta. Não, eles cuidavam do templo, eles lavavam, eles limpavam, eles faziam sacrifício, eles organizavam todas as coisas, depois montava, desmontava, carregava no ombro. O propósito era servir. O meu propósito, o seu propósito é servir ao Senhor, como? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amém? Então, o ser usado é maravilhoso. É tão bom quando você fala com alguém, você dá uma palavra e você vê que aquela palavra sua mudou a vida de uma pessoa. Você orou, você foi chamado para fazer uma campanha de oração e você estava ali com aquela pessoa na campanha, a pessoa recebeu o que ele precisava, recebeu uma cura. Os nossos grupos aqui direto, tá? Ora pelo meu filho, ora pelo meu tio, ora pelo meu avô, e aí depois fala, olha, obrigada pela oração, porque ele saiu do leito de enfermidade, Deus operou o milagre. O nosso coração se enche, e isso é maravilhoso, mas isso não pode ser o fim. Amém? Pode colocar Romanos 11, 29? E aí, prosseguindo nesse entendimento, a gente tem que entender, como está escrito em Romanos 11, 29, que os dons eles são irrevogáveis. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Pode colocar na NVI para mim? Que dependendo da tradução, muda, né, o texto. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Então, às vezes a gente tem aquela dúvida, mas ele ora, as coisas acontecem, cura, os dons de maravilha, mas é profecia, o que ele falou, ele entregou para mim uma mensagem e se cumpriu. Só que os dons são irrevogáveis. A palavra diz que Deus ele não revoga aquele dom, porque todos nós vamos prestar contas do dom que Deus nos deu e de como nós utilizamos aquele dom. Então, o Senhor, Ele dá um dom, Ele não vai tirar porque a gente falhou no meio do caminho, porque a gente deixou de temer a Deus, porque a gente deixou de obedecer a Deus da maneira como era para ser. Os dons, eles são irrevogáveis. Então, pode sim, uma pessoa que não está mais na presença do Senhor como deveria, ser usado pelo Senhor. Porque Deus tem um propósito com o dom dEle e muitas vezes com a nossa vida. Porque Deus usa, às vezes, uma pessoa que não está alinhado com Ele por amor à nossa vida, por misericórdia e compaixão com a nossa vida. Porque Deus deu o dom dEle para servir o corpo, a igreja. Ele que está desmantelado, mas o dom está lá, irrevogável. E Deus quer me abençoar, eu estou pedindo a Deus uma confirmação. Aquela pessoa que tem o dom para me confirmar, está ali. Deus usa ela. Eu acho que já aconteceu com alguém aqui, de às vezes uma pessoa que nem é crente, falar com você e você depois perceber que era Deus falando através daquela pessoa. Assim como Deus usou Faraó. Faraó ele não era crente, ele não era cristão. Mas Deus usou Faraó ali para poder, com um propósito sobre o povo de Israel. Deus usou Nabucodonosor, Deus usou Ciro para reconstruir o templo, não foi?
E ele não era crente. Deus usou a mula de Balaão, Deus usou até Saul profetizou. Deus já tinha rejeitado Saul, e quando ele vai atrás de Davi no templo, ele também começa a profetizar. Então está profetizando, é usado de Deus, é aprovado de Deus? Não. Infelizmente, não. E a gente precisa ter o discernimento de espírito para a gente não cair no engano. Então, quem recebe algum dom, continuará no exercício dele. Porém, o fato de ele produzir os resultados do dom não o qualifica a aprovação de Deus. E aí nós vamos ler aqui, em alguns textos, homens que Deus não aprovou. E o primeiro deles é Sansão, está lá em Juízes 13, 5. Pode colocar para a gente. Juízes 13, 5 vai falar sobre a promessa do nascimento de Sansão. Quem era para ele ser. E não se passar, é bem grande, aí eu só reduzi, tá? E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ele não seria qualquer pessoa, ele seria consagrado a Deus. Ele teria um comportamento diferente das outras pessoas, e ele tinha uma missão, um propósito. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Coloca para a gente João 16, 20. Só que Sansão, ele não conseguiu permanecer alinhado. Ele não teve a obediência suficiente para se manter até o final, dentro da vontade de Deus. E aí, Juízes 16, 20. Infelizmente, o fim dele foi trágico. Então, ela chamou, Dalila, né? Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Por que Deus deixou Sansão? Porque ele já não era mais aprovado de Deus. Ele não permaneceu da forma como Deus determinou que era para ele viver. A conduta, o comportamento, o caráter diante de Deus. E por isso ele foi rejeitado. O Senhor não mais andou com ele. E aí lá na frente vai dizer que ele perde a força dele, os filisteus furam os olhos dele, ele é desprezado, ele é envergonhado e ele vai preso. Porque um dos exemplos de pessoas que tinham tudo para dar certo, foi usado por Deus. Lembra que lá em Juízes 13 diz que ele iniciaria a libertação de Israel? Deus usou ele para matar muitas pessoas, para batalhar contra os filisteus. Ele foi usado, mas não foi aprovado. Outro, Caim, Gênesis 4, a partir do verso 5. A Bíblia vai dizer, Gênesis 4, a partir do verso 5. Nos fala de Caim e Abel, como os primeiros filhos de Adão e Eva. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Acho que todo mundo conhece. Caim foi oferecer uma oferta, foi entregar uma oferta a Deus, e a palavra diz que Deus não aceitou só a sua oferta? Não. Deus não aceitou nem Caim e nem a sua oferta. E aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Porque Deus, ele não quer só a nossa oferta. Deus, ele quer aprovar a mim e aquilo que eu estou ofertando na casa dele. E não é só o dinheiro. Hoje a gente entrega dinheiro. Mas o Senhor, ele quer que... Ele exige que a minha oferta de obediência, de temor, de submissão, de gratidão, seja aprovado. E eu também, se a minha oferta é aprovada, consequentemente eu serei aprovado. O Senhor, ele não vai aceitar a minha oferta e não vai me aceitar porque o Senhor, ele não é interesseiro. Não é como uma pessoa que não gosta de você, mas ele recebe o seu presente. Se você chegar para ele com presente, ele vai receber o seu presente, mas ele não gosta de você. Isso é incoerente para o Senhor. O Senhor, ele tem que aceitar a mim e tem que aceitar a minha oferta. Porém, Caim, por quê? Porque seguia um caminho mau.
Foi ele que cometeu o primeiro assassinato da terra. Ele se desviou e depois Deus fala com ele, repreende ele. Por que você caiu o seu semblante? Se você andar no caminho certo, você também não vai ser aceito? Segunda pessoa aqui que eu trouxe, que não foi aprovada pelo Senhor. Esaú. Coloca para mim Malaquias 1, verso 2. Esses textos, às vezes é cansativo, mas é culto de ensino, como eu falei. E os textos é para provar que o que a gente fala aqui não vem da nossa cabeça. É o ensino da palavra, para a gente poder gravar. Então, Malaquias 1, a partir do verso 2. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó. Próximo. Mas rejeitei Esaú. O Senhor amou Jacó e rejeitou Esaú. Mais uma vez, o Senhor rejeita uma outra pessoa. Por quê? Porque o caminho que ele decidiu tomar não era de acordo com o caminho do Senhor. Ele lá atrás desobedeceu os pais, não era para casar com as mulheres dos outros povos, ele casou, trouxe amargura para o pai, para a mãe. E em toda aquela situação dele com o irmão, sobre a primogenitura, ele não valorizou a primogenitura. Quem foi que criou o direito da primogenitura? Quem foi que determinou que o filho mais velho teria porção dobrada? Foi Deus. Então, quando ele não deu valor para a primogenitura, ele estava rejeitando a Deus. Ele estava rejeitando algo que Deus criou, algo que Deus determinou. E a consequência disso foi que ele também foi rejeitado. Um outro, Saul. Saul, ele também foi rejeitado. A palavra do Senhor vai dizer que quando ele tem aquele momento com Samuel, que era para oferecer o sacrifício, e aí ele não espera, Samuel fala com ele, repreende ele, e ali ele fala que o reino, que ele foi rejeitado. Eu esqueci agora a referência, cadê? Mas qual que é, pastor, lá o texto? Mas está lá no 15, eu acho que é 1 Reis, sei que 15, 26. Mas, enfim, a história é essa. O Senhor diz, eu o rejeitei. E Deus não passa dele o reinado, e por isso o Senhor vai e unge Davi. Porque Saul foi escolhido, estava lá procurando a jumenta do pai, o povo pedindo um rei, Deus levanta ele, e aí ele não caminha conforme a vontade do Senhor, ele ama mais o trono do que obedecer a Deus, e ele também é rejeitado, e o final dele é triste. Até o pastor esteve pregando aqui semana passada sobre ele. Ele era profeta. Eu até fiz questão de procurar alguns que eram profeta aqui. Por quê? Porque o importante, às vezes, a gente começa a caminhada bem, mas o fim da caminhada é ruim. 1 Samuel 2,30. Ele foi uma bênção para Samuel. Diz a Bíblia que ele orientou Samuel, ele ensinou Samuel a ouvir a voz de Deus, ele instruiu Samuel, cuidou dele quando Ana deixou ele lá. Ele foi uma bênção para o povo durante um tempo. Só que o erro dele de ser omisso no que os filhos estavam fazendo fez com que Deus também o rejeitasse. 1 Samuel 2,30. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Ele não honrou ao Senhor quando ele deixou que os filhos dele pecassem no templo. Ele não corrigiu, ele lá no final, depois que Deus fala isso aqui para ele vai exortar os filhos, mas tipo assim, por que vocês estão fazendo isso? Não faz isso, vai trazer tragédia para a nação. Mas ele não foi enérgico, ele teria que ter feito algo da primeira vez que os filhos cometeram erro. E aí ele vai falar, tenho ouvido reclamações de vocês, todo o povo tem reclamado de vocês. Mas ele não tomou atitude lá
no início, e por isso o Senhor o rejeitou. E para finalizar, Judas 1:11. Balaão, que também era profeta. Balaão, ele também é rejeitado. E até esses dias eu estava falando, eu falei, gente, mas assim, tem uns trem que às vezes a gente não entende, porque Deus fala, no início ele fala, não, eu não posso fazer nada se Deus não me mandar. Aí você pensa assim, ele está falando, né, o que Deus falou, que não era para ele fazer nada. Mas aí, quando o rei vai falar com ele de novo, aí ele vai consultar a Deus, e Deus fala, não, pode ir. Mas no meio do caminho, a jumenta prende ele lá, imprensa o pé dele lá, e ele fica com raiva da jumenta, e Deus abre a boca da jumenta, e aí ele meio que percebe o erro dele. Só que, eu meditando, pensando assim, Balaão foi depois que Deus disse que era para ele ir. Só que, na verdade, ele disse que ele não podia amaldiçoar, mas ele não foi firme no posicionamento dele. Ele sabia que ele não podia amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou, mas ele não foi firme. Ele quis ir. Se Deus já tinha falado uma vez, ele não tinha que ter ido consultar a Deus para saber se era para ir. Ele tinha que ter mantido firme. Ou acaso Deus fica mudando de ideia toda hora? Deus fala que agora é pecado e aí depois de amanhã já não é mais pecado? Que Deus falou para ele que não era para ele ir. Aí depois Deus, tá bom, vai que eu vou te mostrar onde você, né, a sua inconstância, aí vou mostrar para você. Aí, ó, Judas 1:30. Desculpa, Judas 1:11. Judas 1:11. Judas 1:11. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro. Caíram no erro de Balaão, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esse texto nos prova, mais uma vez, que tanto Caim como Balaão foram rejeitados pelo Senhor. E aí, olha como o Senhor diz, seguiram o caminho de Caim, seguiram o caminho de Balaão. Olha, aqui fala, Balaão queria o lucro, porque o rei falou que ia dar tanta coisa para ele que acredito que ele ficou meio balançado. Não, deixa eu ir lá, vai que eu tiro alguma coisa. Eu não vou poder amaldiçoar, mas vai que eu tenho algum benefício. Então, buscando lucro, buscando interesse próprio, o profeta não se manteve no caminho do Senhor e não foi aprovado. E a gente está lendo agora na leitura em Juízes, agora Juízes 15, Juízes 14, vai falar que ele foi morto na batalha que teve. Né? E o Senhor permitiu ele ser morto ali porque ele tinha se desviado do caminho do Senhor. Coloque Isaías 31 para nós, por favor. E, além de nós sermos aprovados de uma maneira de filhos, de crentes, de quem vai herdar o céu, nós precisamos consultar a Deus e ter um discernimento de obedecer, de submeter à vontade de Deus em outras situações da nossa vida também. Olha o que o Senhor diz em Isaías 31. Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre o pecado. Muitas vezes a gente faz planos e executa planos sem buscar, sem sujeitar ao Senhor. Né? E a palavra diz, ai desses que são obstinados. Por quê? Porque eles executam plano que não são meus. Eles estão vivendo de acordo com a vontade deles, fazendo os planos que não são meus, são deles, e ainda fazem sem a minha aprovação. E eu tenho aprendido que a gente tem que sujeitar ao Senhor aquilo que a gente quer. A palavra fala que ninguém diga assim, eu irei viajar amanhã. Mas a palavra diz, se Deus me permitir, eu irei. Então, eu tenho aprendido isso. Eu não vou dizer, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego, eu vou vender minha casa, eu vou vender meu carro, eu vou comprar um lote, sem antes perguntar ao Senhor. Porque nessa consulta ao Senhor, o Senhor ele pode me livrar de muitas enrascadas. Eu lembro do irmão Luciano que contou, acho que a respeito de uma moto, que ele estava querendo comprar uma moto, e porque ele seguiu ali, né, um toque do Senhor, ele não caiu no prejuízo.
Também eu me lembro de uma história do pastor Samuel, lá de Taquaralto. Ele morava no Pará e disse que o sonho dele era comprar uma D20. Naquela época, era o sonho comprar uma D20. E chegou um determinado dia uma pessoa oferecendo para ele e insistiu muito. Falou, não, eu fiquei sabendo que você quer comprar o carro, esse é o carro para você e nós vamos fazer negócio. Ele, não, eu não estou com todo o dinheiro agora. Não, moço, eu vou vender e só vou vender para você. Se o cara insistiu demais, eu falei assim, é o seguinte, eu não compro nada, não faço negócio nenhum se eu não conversar com o meu sócio. Deixa eu conversar com o meu sócio, amanhã, 11 horas, você vem e aí eu te dou resposta. E o cara, sem querer ir, foi embora. Só que o sócio dele era Deus. E ele disse que à noite foi consultar o Senhor. E ele disse que no outro dia, e Deus não respondeu nada. E ele disse que no outro dia ficou esperando, mas Deus vai ter que me falar alguma coisa, que eu tenho que dar a resposta para o cara até às 11 horas, Deus vai falar comigo. Diz que quando deu meio-dia, o cara não apareceu às 11 horas, quando deu meio-dia, chegou um conhecido dele e falou, ei, Samuel, sabe aquela caminhonete que você queria comprar? Moça, a caminhonete era enrolada, estava roubada, os caras adulteraram a caminhonete, o cara acabou de ser preso. Então, se ele tivesse ido pelo ímpeto dele, tivesse feito os planos que é dele, não do Senhor, ele teria tido um prejuízo. E, às vezes, a gente acha assim, que é uma coisa simples. Ah, mas para me mudar de emprego, eu preciso pedir confirmação de Deus. Gente, todas as vezes que eu quis mudar de emprego, eu pedi do Senhor, para o Senhor direcionar para mim, para Ele abrir a porta. Né, quando eu morava aqui em Luzimangues, e pensei em ir para Palmas, por conta da minha logística, eu fui consultar o Senhor. Senhor, se for do Senhor, o Senhor abre a porta, o Senhor me direciona. E foi bênção, a gente ficou 4 anos lá. Quando foi de retornar, a gente sentiu que era o tempo de Deus, nós fomos orar. Senhor, é o tempo, a gente está sentindo que é o tempo. Se for, o Senhor confirma. E Deus confirmou, a gente voltou e tem sido uma bênção, graças a Deus. Eu fiquei 4 anos em Gurupi, emprestada, eu sou concursada da Prefeitura de Palmas. Surgiu uma oportunidade, um convite para eu ir morar em Gurupi, assumir um trabalho lá. E foi bem numa época que eu estava muito envolvida na igreja, e eu pensei, será que isso é laço? Será que é porta de Deus ou é atrapalho do diabo? Porque eu estava muito bem, muito envolvida nos trabalhos da igreja e tal. Eu falei, Senhor, eu vou fazer que nem Moisés. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. E a proposta era 5 vezes mais que eu ia ganhar lá. Mas eu sabia que o melhor para mim é obedecer à vontade do Senhor para a minha vida. Por mais que a proposta seja boa, eu tenho que saber se é a proposta que Deus tem para mim. E eu fui orar, e Deus confirmou e abriu a porta. Então, nós precisamos aprender a consultar o Senhor em todos os nossos planos. Certamente vai ser bem-sucedido quem conseguir. Vai namorar, vai casar, né? Quantas vezes a gente se dá mal por não consultar o Senhor? Amém? Outro texto aí, Aurélia, Oséias 8:4. Esse aqui me chamou muita atenção. Oséias 8:4. A Bíblia é maravilhosa. Tem tudo quanto é instrução. Eles instituíram reis sem o meu consentimento. Escolheram líderes sem a minha aprovação. Com prata e ouro fizeram ídolos para si. Mas a primeira parte. Eles instituíram reis sem o meu consentimento e escolheram líderes sem a minha aprovação. Quantos de nós que passamos por outras congregações e que a gente via que pessoas eram levantadas para ministérios, para lideranças, e que não é que a gente quer julgar, mas já julgando, a gente diz assim, eu não sei, não, mas essa pessoa está toda desalinhada, está toda atrapalhada. Como é que essa pessoa é levantada? E a gente sabe que muitas vezes tem pessoas que, né, em muitas denominações, são levantadas por conveniência humana e não pelo querer do Senhor. E a gente tanto tem que honrar aos nossos pastores que levantam líderes, que ele sentiu direção de Deus, porque o Senhor, às vezes a gente não entende o que Deus faz. Deus pode falar com o pastor para levantar uma pessoa. E eu dizer assim, eu na minha carnalidade, na minha humanidade, dizer assim, mas fulano não tem competência, fulano ele não tem o jeito para isso. Mas se Deus falou com o pastor, você
é melhor para selecionar do que Deus? Eu sou melhor para selecionar alguém do que Deus? A Bíblia não fala que Deus ele capacita os chamados e não o contrário? Então, se o Senhor falou com o nosso pastor sobre alguém, às vezes Deus está até trabalhando na vida daquela pessoa, para que do que Deus tem que cumprir na vida dela, ela tem que ter essa experiência. Amém? E quando fala, eles instituíram reis, eu me lembrei o quê? Da nossa política. Quantos de nós temos o hábito de orar e pedir direção de Deus para poder votar? Mas a palavra está dizendo que nós estamos instituindo reis sem o consentimento de Deus, escolhendo lideranças, e aí é o de que, nossos presidente, governador, deputado e tal, são nossos líderes, sem a minha aprovação. Certamente que se a gente começar a ter o hábito de orar e pedir direção de Deus para escolher os nossos representantes, a gente vai ser muito mais bem-sucedidos. Vocês concordam comigo? Porque então a palavra fala, nós precisamos, e esse ano é ano de eleição. Então vamos orar desde já para que o Senhor nos dê uma direção, para que o Senhor nos oriente, para que a gente não vote por comodidade, por barganha. Amém? E esses são os usados. E nós vamos agora tratar sobre os aprovados. Como eu disse, todo usado é aprovado? Não. Mas, certamente que todo aprovado, ele será usado. Ser aprovado ou agradável a Deus diz respeito ao caráter, diz respeito à obediência, submissão, temor e dependência de Deus. Eu me converti em 2007. Graças a Deus, pela misericórdia e compaixão do Senhor, eu estou até hoje firme nos caminhos do Senhor. Tem dia que a gente está um pouco mais assim, desanimado, às vezes a gente não quer vir para a igreja, aí eu não digo por quê, Eu não digo que é porque eu estou com preguiça, ou que eu estou cansada, ou porque eu não estou afim mesmo. Aí, às vezes, eu só mando mensagem para o pastor, eu não vou hoje para o culto. Porque nós somos humanos. Tem aquele dia, então, assim, se é para mim vir aqui e estar só de corpo presente, mas a minha essência, a minha adoração não vai ser para o Senhor, aí, às vezes, eu fico lá em casa. Mas eu decidi, e de tudo que eu tenho aprendido com o Senhor, eu sei que eu tenho que obedecer a Deus, eu tenho que permitir que o meu caráter seja moldado. E a palavra fala que o nome de Deus, ele é envergonhado por conta do nosso mau testemunho. Somos nós, os crentes, que estamos dando mau testemunho do Senhor. E impedindo que outras pessoas entrem no reino dos céus. Porque a gente diz que é crente, mas lá fora são coisas tão simples. E, assim, às vezes eu sou chata lá em casa. Logo que eu casei, eu brigava muito por conta de negócio de CD pirata. Quando eu aprendi que a pirataria não era de Deus, eu falei, eu não compro. Eu já não comprava, Mas quando eu aprendi que não era de Deus, eu não comprava e nem aceitava. Falei, não quero CD pirata, pelo amor de Deus. CD pirata não é de Deus, eu não vou ficar comprando CD pirata. Ah, mas o original é mais caro, não importa. Então, eu vou comprar um por mês, mas é o original. Às vezes eu fico assim, meu Deus, de vez em quando eu vejo assim, uns jovens, não têm 18 anos, não têm carteira de habilitação e estão dirigindo. Nós estamos abrindo brecha para Satanás. Você pensa assim, não, mas é rapidinho ali. Nós estamos dando legalidade no mundo espiritual, gente. Porque a palavra não diz que a gente tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus? Ou seja, eu tenho que cumprir a lei dos homens e eu tenho que cumprir a lei de Deus. E se tem uma coisa que Deus ainda tem que tratar no meu caráter é no trânsito. Porque no trânsito eu sou que nem aquele desenho lá do pica-pau que transforma. Porque eu fico muito irritada, principalmente em Palmas. Porque, gente, a ponte é 70 km por hora. Eu só ando a 70 km por hora. Se eu passo um pouquinho, é para tentar fazer uma ultrapassagem. Mas aí logo eu volto por 70 quilômetros. Se é 70, é 70, gente. Não é 80, não é 90, não é 100, não é 110, não é 120. Mas as pessoas acham que não tem nada a ver. Outra coisa no trânsito, se a pista está contínua, as duas, o que nós aprendemos na autoescola? Pista contínua não se ultrapassa. Por que o povo ultrapassa na pista contínua? E isso vai me irritando. A gente tem 3 faixas para chegar na rotatória, cada uma vai para um lugar. Não, mas o abençoado quer ir pela direita, eu só ando no meio. Aí ele quer ir pela direita para ele me
entrar na minha frente. Gente, vocês não têm noção, tanto que Deus tem que me tratar no trânsito. Eu fico irritada. Falei, é por isso que tem acidente, é por isso que acontecem as coisas. E moto. Gente, eu fui motoqueira há muito tempo e ainda ando de moto. Mas se tem um trem que me irrita, é corredor. Pelo amor de Deus, pode estar 50 caminhões na minha frente. Eu paro e fico esperando a minha vez para eu entrar na rotatória. Não, aí vem uns abençoados cortando. Gente, Deus sabe o que faz. Deus sabe. Senhor, eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso de mansidão, eu preciso de domínio próprio, eu preciso de paciência, de longanimidade, Senhor, me dá, porque eu me irrito. Então, nós precisamos aprender a ter um caráter. E o ter o caráter de Deus não é só vir aqui adorar, não é só eu orar na minha casa, não é só eu dizer que eu sou justo, que eu sou honesto, porque alguém passou um troco a mais e eu devolvi. É muito além disso. É um desejo, é algo que é maior que você, de querer agradar a Deus. Eu falo para Deus, Senhor, eu quero tanto que quando o Senhor pensar assim, eu vou contemplar ali as obras da Arlene, que o Senhor contemple, que o Senhor abra um sorriso, que o Senhor se alegre, mesmo com as minhas falhas, que eu tenho muitas, não é pouca não, é muita. Mas que o Senhor conheça o meu caráter, a minha essência, e o Senhor se alegre. Digo, Deus, na minha oração, eu digo, Deus, eu quero que o Senhor olhe para mim, o Senhor fale para mim o mesmo que o Senhor falou para Jó. Homem reto, íntegro, que se desvia do mal. Eu me esforço para me desviar do mal. Eu quero que o Senhor olhe, Senhor, eu quero que o Senhor se agrade das minhas obras. Eu quero que o Senhor tenha prazer em contemplar as minhas obras. Sabe, me esforço, eu tenho isso, eu digo porque eu quero, se eu não quero, no último dia, chegar diante de Deus e o Senhor falar aquele texto de Mateus. Afasta de mim, porque eu não te conheço. O Senhor está falando de crente, porque foi os crentes que expulsou demônio no nome do Senhor. Foi o crente que profetizou no nome de Jesus, e foi no nome de Jesus, não foi no nome dele. Senhor, Senhor, no teu nome curamos os enfermos. Senhor, no teu nome expulsamos os demônios. Esse aqui é o obreiro que não foi aprovado, é o crente que não perseverou em obediência, em submissão, em santidade. Nós estamos no processo de santificação. É um processo, ainda às vezes a gente, a língua não domina, que Tiago diz que a língua é tão pequena, mas faz um estrago terrível. Mas quantos de nós estamos esforçando para poder segurar essa bendita? Porque tem hora lá em casa que eu digo, Senhor, eu tinha que ter nascido muda, Porque a língua eu não controlo, mas eu vou conseguir uma hora, essa danada, porque eu tenho que ir para o céu. Eu tenho que ir para o céu. Eu quero ir para o céu. Então, assim, a gente precisa se esforçar, Senhor, trabalha no meu ser, Senhor, me ajuda. É ira, é mágoa, é rancor, é falta de perdão, me ajuda, Senhor. Eu preciso de honestidade, eu preciso largar vícios. Aí todo mundo sabe que crente não é para ficar assistindo novela, não é para assistir filme pornográfico, não é para ficar assistindo novela de todo jeito, não é para ficar lendo coisa de tudo enquanto. Mas o que é que está passando lá na nossa Netflix? Eu já não tenho, porque depois que eu descobri que era do povo lá, socialista lá, eu já não tenho mais. Por quê? Porque eu estou tentando agradar a Deus. Eu não tenho Netflix, eu não tenho Amazon Prime, eu não tenho nada dessas plataformas. Ontem mesmo eu já excluí meu Instagram, porque eu estava demorando muito tempo lá. E eu mesma falo para mim, bonito, tu passou 1 hora aí só rolando o dedo, porque postar eu quase não posto nada. Mas ler a Bíblia tu não quer, Tua leitura está lá atrasada. Que eu fico correndo para poder botar ela em dias, aí fica assim, 10 dias sem ler, aí vou lá, corro, aí boto, igual hoje mesmo, estou terminando. Não terminei. Mas aí a bonita quer ficar lá passando Instagram e ler a Bíblia não quer, orar não quer. Desde segunda-feira eu estou botando meu alarme, 4h20, pastor, para vir orar com o senhor. Mas aí eu levanto, desligo o alarme e volto a deitar. Eu ponho o celular longe, pastor, para eu levantar da cama, para eu vir. Mas aí eu vou, levanto, desligo o bendito e volto a dormir, pastor. Mas o Senhor, Ele vai me ajudar, porque eu sou uma pessoa que eu tenho sono para dar e vender. Eu durmo, acordo com sono, trabalho com sono, passo meu dia todo com sono, parece que não é suficiente, mas eu quero, em nome de Jesus, eu quero. De vez em quando eu venho, aí até brinco, eu estou mocinha hoje que eu consegui ir para a oração.
Mas é um esforço. Claro que o povo fala que intenção não vale, né? Que o inferno está cheio de intenção. Mas, Senhor, é real. Eu quero mais de Deus. Eu quero ser usada, mas eu quero ser aprovada. Eu quero ter minha coroa. Eu quero que as portas do céu estejam abertas para mim. Eu quero ter galardão no céu. Tem gente que fala assim, não, o que importa é subir. Eu falei, não, mas se tem algo a mais, eu quero a mais. Se alguém disser para você que você tem um mais ou menos e um a mais para escolher, você vai escolher o mais ou menos? Duvido, porque a gente sempre vai querer um a mais. Se disser, eu tenho um carro para ti 2.000, eu tenho um 2025, tu vai querer qual? Com certeza você vai querer o seu nome lá na lista do 2025. Então, se tem galardão, eu quero. Uma outra coisa que eu aprendi, a oração em línguas. Que graças a Deus o nosso pastor fala sobre isso aqui, porque lá onde eu me converti, ninguém falava que a gente tinha que buscar a oração em línguas. Só dizia assim, você já é batizado no Espírito Santo, porque se você se rendeu, então o Espírito Santo já está em você, está tudo bem. Aí eu li, Deus foi começando um processo lá em Gurupi, fui lendo um livro e outro, aí descobri que se Deus tem algo a mais para mim, por que eu não vou buscar? Se tem algo que é para me preparar, que vai me capacitar, vai me edificar, por que eu não vou querer correr atrás disso? Aí eu estou aqui. Gente, eu fiquei rindo de mim mesma no aniversário da igreja. Não sei se vocês prestaram atenção. Quem quer receber o batismo do Espírito Santo? Lá estou eu. No primeiro dia. Quem quer vir aqui na frente? Lá estou eu no segundo dia. Aí no domingo de manhã eu estava lá na cozinha, que foi top. Eu falei, eu tinha que estar lá. Porque teve um outro dia de tarde, na reunião dos obreiros com o pastor Paulo Canuto. Foi uma bênção derramar, mas não foi. Aí eu não sei se foi nesse dia que o pastor foi orar comigo. O pastor orou. Eu digo, meu Deus, o que é que falta que não vem? Aí quando foi à noite, quem quer receber? Aí eu ri de mim mesmo. Digo, Senhor, lá vou eu de novo. Lá vou eu de novo, Deus. Uma hora vai acontecer, uma hora vai dar certo. E eu estou indo. Toda vez que fala, quem quer receber o batismo do Espírito Santo? Eu estou lá. Porque eu quero, eu anseio, é isso que a gente tem que ter de anseio, amém? Coloca para nós a Romanos 14, 18. Romanos 14, 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Existe uma promessa para nós. Aquele que é obediente a Deus, aquele que se submete a Deus, ele tanto é agradável a Ele, como ele é aprovado pelos homens. E muitas vezes a gente fala assim, mas nem Cristo agradou todo mundo, quem sou eu para agradar? Mas a palavra está dizendo que... Volta no 17, por favor. Pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aí 18. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Então, é justiça, não é comida nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que consegue entrar nessa atmosfera do reino de Deus, ele tanto é agradável a Deus como aprovado pelos homens. Amém? Atos 2, 22. Então, nós precisamos agradar a Deus e buscar ser aprovado pelos homens. Por quê? Porque o que é o aprovado pelos homens? É quando a pessoa fala assim, olha, comprou, não pagou, e diz que é crente. Pegou meu rastelo emprestado tem 6 meses, nunca me devolveu, acho que nem lembra mais, mas diz que é crente. Me contratou, combinou um negócio comigo, não fui embora, não pagou meu direito, mas diz que é crente. Não está sendo aprovado. Está sendo aprovado? Não está sendo aprovado. Atos 2, 22. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, o próprio Jesus precisou ser aprovado de Deus. É a palavra que está falando. É por isso que ele é o nosso Senhor, é o nosso resgatador, porque ele foi aprovado, ele conseguiu de Deus a aprovação. 2 Coríntios 10, 18.
2 Coríntios 10, 18. Pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. Então, não somos nós que nos aprovamos. Muitas vezes a gente diz assim, mas eu sou bom. Esses dias eu estava ouvindo a pessoa falando assim, eu não sei por que você quer assim na minha vida. Eu não sou uma pessoa ruim. Mas quando o jovem rico chegou para Jesus e disse, bom Senhor, bom mestre, Jesus disse o que para ele? Por que tu me chama de bom? Bom, só existe um, que é Deus. Muitas vezes nós dizemos que nós somos bons, que a gente está bem diante de Deus, estamos bem na fita, mas quem tem que dizer isso é o Senhor. Mas aquele a quem o Senhor recomenda, é Ele que vai dizer se nós estamos ok ou não. Salmos 101, 6. Salmos 101, 6. Até para nós trabalharmos para o Senhor, a gente tem que ser aprovado. Meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. Olha, meus olhos aprovam os fiéis da terra, e eles habitarão comigo. Somente quem tem vida íntegra me servirá. É por isso que o sacerdote, na época do santuário de Deus, eles tinham que cumprir com tanto ritual, porque o Senhor, Ele não quer a gente de qualquer jeito, todo contaminado, todo pecador, servindo a Ele. Somente quem tem vida íntegra me servirá. E aqui, rapidinho, para a gente finalizar, homens que foram aprovados por Deus. Coloca para a gente Hebreus 11, 4. Abel, Moisés, Davi e Abraão. Foi os 4 que eu coloquei aqui, que foram aprovados pelo Senhor. Hebreus 11, 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. A gente leu lá que Deus tinha rejeitado Caim e a sua oferta. Aqui o Senhor aprova Abel e as suas ofertas. Quando é que ele foi aprovado? Quando ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Abel foi aprovado de Deus. Êxodo 33, 17. O Senhor, Ele aprova Moisés. Êxodo 33, 17. O Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de ti. Coloca a NTLH. NTLH. Tá? O Senhor Deus disse a Moisés, vou atender o seu pedido. Gente, isso aqui eu achei top demais. É isso que eu quero que o Senhor fale para mim. Vou atender o seu pedido, porque conheço você bem. Não é de qualquer jeito, não. Eu conheço você bem. E você conseguiu a minha aprovação. Eu te conheço bem. E por isso eu vou te atender naquilo que você está pedindo. E você vai conseguir a minha aprovação. Que é esse sentimento que a gente tem que ter. Sabe, na nossa vida cristã, de buscar que o Senhor diga isso aqui para nós. Eu te conheço bem. Você conseguiu, viu? Você conseguiu. Atos 7, 46. Pode deixar na NTLH. Atos 7, 46. Davi, outro homem. E aí esse povo não teve erro, não, gente? Teve, Abel teve, Moisés teve. Moisés não foi assassino? Davi não teve erro? Teve, mas olha o que Deus diz. Davi recebeu a aprovação de Deus e pediu licença para construir uma casa para o Deus de Jacó. Ele pediu licença. Por quê? Porque ele foi aprovado do Senhor. E aí ele falou assim, já que o Senhor agrada de mim, já que o Senhor me aprova, então me dá licença para eu construir. Só que aí Deus fala para ele, não, você não vai construir não, porque suas mãos são sanguinárias, você tem muito sangue. Mas deixou o filho construir. Hebreus 11, 17. Abraão também teve erros, né? Vendeu a mulher 2 vezes. Quando Deus fala assim, sai da tua terra, da tua parentela, ele carrega o sobrinho, né? Não cumpriu a palavra de Deus ali na obediência meio fiel, carregou e teve consequência lá. Foi pela fé que Abraão, quando Deus o quis pôr à prova, ofereceu o seu filho Isaque em sacrifício. Deus tinha prometido muito descendente a Abraão, mas mesmo assim ele estava pronto para oferecer o seu único filho em sacrifício.
Volta lá na Hebreus 11, 17. Volta na... Gente, é tradução. Volta bem na NVI, por favor. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs a o quê? A prova. A gente só passa por prova para ser aprovado, né? Ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Então, Deus, ele colocou Abraão à prova. E o Senhor coloca eu e você todo dia à prova. Mas não é para nos desaprovar. Pelo contrário, é para nos dar a oportunidade de a gente se esforçar e conseguir a aprovação dele. Amém? Eu vou falar aqui rapidinho, não vou ler o texto, não. Como ser aprovado por Deus? E eu achei aqui umas coisas bacanas. Tendo paciência. É um dos itens para a gente ser aprovado por Deus, tendo paciência, fé, rejeitando a idolatria, sendo fiel ao Senhor, fidelidade a Deus, sendo obediente e submisso a Deus e evangelizando. Tem referência para tudo isso, mas nós estamos ali quase acabando. Mas essas são formas de nós sermos aprovados pelo Senhor. De novo, tendo paciência, quanto de nós explode, né? Por isso que eu preciso do fruto do Espírito Santo. Fé, porque aqui a gente fala que Deus move tudo, Deus faz tudo, mas na hora que chega na nossa vida a gente não tem fé. Eu não sei vocês, mas tem 8 anos que eu oro e repreendo uma rinite alérgica e eu digo para ela, você se convença da sua derrota porque Jesus já me curou. E eu espirro, fico com coriza, mas não tomo remédio. Pode ser ignorância, pode, mas eu digo que Jesus já me curou, porque Jesus me curou, eu fiquei 2 anos sem ter sintoma. Aí a bicha vem, me perturba, mas toda vez eu estou ali orando, estou orando e repreendendo. Fé. Rejeitando a idolatria, e não só deuses de madeira, de pau, mas muitas coisas estão tomando o lugar do Senhor no nosso coração. Muita gente está colocando marido, pai, filho, emprego, status, posição social no lugar do Senhor. E estão atraindo a desaprovação do Senhor. Fidelidade a Deus, nós precisamos ser fiéis até o fim. E a obediência, a submissão, saber em tudo que nós precisamos obedecer a Deus e evangelizando. E eu agradeço a paciência dos irmãos, a colaboração, agradeço a irmã Elaine pela oportunidade e que o Senhor ele trabalhe em nós a cada dia mais. Não quer dizer que a gente já vai criar asa, mas nós precisamos ter no nosso coração esse desejo de que a nossa essência, o nosso caráter, ele seja moldado em todo o tempo para agradar o Senhor. Amém? Glória a Deus.